Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live da Ensino Maker. Nesse conteúdo, eu vou falar como você pode usar o Scratch do Absoluto Zero. Vou falar sobre toda a filosofia que norteia ele e também como você pode aplicar na prática. O que você pode fazer no âmbito prático com o Scratch. Então, aqui é realmente o tutorial completo para você iniciar e se aprofundar nas atividades com o Scratch. Na verdade, isso aqui não é uma live, né? Eu até tentei fazer uma live ontem e tive uns problemas técnicos, mas prometi para o pessoal que ia trazer a versão gravada. Então, estou aqui novamente, agora nessa versão gravada. Não é uma live, como eu falei ali no começo, mas a gente está aqui para continuar, né, para começar esse assunto que eu tenho certeza que é do interesse de muita gente, beleza? Então, antes de eu falar propriamente do Scratch em si, eu queria contar um pouco da história de como eu cheguei até o Scratch, né? Por que eu uso essa ferramenta, porque eu acho que ela é tão rica e como é que você pode trabalhar com ela no seu contexto, né? E geralmente, quando se associa a questão do Scratch, a gente vai falar mais sobre isso, mas, à primeira vista, o Scratch nada mais é do que uma ferramenta de programação. E talvez você saiba, talvez não, o que é de fato programação. Bom, programação, em um breve resumo, é a forma como a gente pode dizer para as máquinas fazerem aquilo que a gente deseja. Então, se você está agora no YouTube, né, ele foi programado, ou seja, existe uma sequência de comandos ali, bem precisos, bem ordenados, que fazem o YouTube funcionar da forma como ele funciona, ou como faz o WhatsApp funcionar da maneira como ele funciona, ou às vezes até mesmo como você tem ali o computador de bordo num carro ou alguma coisa assim. Então, até mesmo dispositivos físicos vão ter ali programas. Então, essa é a forma de comunicar com o computador, mas o programa, na verdade, a gente pode ir num âmbito mais além, que é essa sequência de passos. Inclusive, uma própria receita de bolo é uma espécie de programação, ou seja, você tem que seguir aquele exato passo a passo da receita, senão as coisas vão dar errado, né? Se você colocar a forma lá direto no forno e depois colocar os ingredientes, as coisas dão errado. Então, você precisa colocar as coisas da quantidade correta e seguir os passos da ordem correta também. Beleza? Então, em breve resumo, é isso. E, como alguns já sabem também, né, eu sou engenheiro mecatrônico de formação. E o engenheiro mecatrônico, ele trabalha, né, com vários setores simultaneamente, né? Não só a mecânica e a eletrônica, mas também a tal da programação, né? Desde o primeiro semestre lá da nossa faculdade, eu trabalhava com programação. E desde quando eu trabalhava com programação, eu odiava programação. Eu não gostava de programação de jeito nenhum. Inclusive, no momento em que eu me formei, eu fiz uma promessa dizendo que nunca mais eu ia mexer com aquilo, né? Eu ia fazer qualquer outra coisa, mas eu não queria mexer com programação, né? Só que a vida é uma caixinha de surpresa e cá estou com a maior alegria do mundo, né? Falando exatamente sobre uma ferramenta de programação. Bom, o primeiro contato que eu tive com essa tal da programação foi exatamente na época da faculdade, mas a programação era algo muito restrito, né, ao âmbito da engenharia, da ciência da computação. Então, não era algo comum, não era, vamos dizer assim, uma matéria que era comum as pessoas falarem, mas cada vez mais a gente percebe pessoas falando sobre programação, a importância das crianças adquirirem essas habilidades para resolver os desafios do século XXI, porque a gente passa, né, por um crescimento tecnológico exponencial e, mais do que isso, né, a programação ela vai trazer outras habilidades para a gente, como raciocínio lógico, criatividade, e eu até vou me aprofundar um pouco mais nisso daí. Bom, como eu falei, eu sou engenheiro de formação, mas na verdade, eu trabalhei a maior parte do meu tempo com a educação, né? Então, desde que eu, sei lá, tive, vamos dizer assim, um estalo, né, de passar por alguns momentos na minha vida, eu tenho algumas histórias mais longas e não é o propósito eu me alongar com isso aqui, mas o meu propósito ao trabalhar com a educação foi buscar propostas mais significativas. Ou seja, a minha ideia, né, o meu anseio era trabalhar com conteúdos, né, com formações
que você, de fato, fosse usar para o resto da vida, né? Você adquirir habilidades que vão muito além de você passar no vestibular, né? É realmente uma escola que prepara para a vida. E eu comecei a estudar muito sobre isso até o momento em que um amigo meu, da época de faculdade, falou: Luan, tudo isso que você está estudando sobre educação tem um movimento, né, que está acontecendo, que está crescendo muito, começou nos Estados Unidos, está crescendo no mundo inteiro, e tem tudo a ver com o que você está falando, que é um tal de movimento maker, né? Quem sabe aqui já me acompanha, sabe que eu falo muito sobre o movimento maker, não é minha ideia alongar aqui, mas o movimento maker ele traz essa proposta, né, de você colocar a mão na massa, né, de você criar algo com o conhecimento passado. E acabou que esse meu amigo, a gente se tornou sócio e começamos a trabalhar, né, com propostas de como levar esse tal desse movimento maker, dessa escola mais significativa para a sala de aula. A gente começou trabalhando com aulas de robótica, né, começando a apoiar projetos de robótica nas escolas e tudo mais. E nessa startup eu também era responsável por procurar novas ferramentas. Então, assim, o meu objetivo era buscar novas estratégias, novas ferramentas mesmo para as crianças trabalharem em sala de aula. E aí eu comecei a fuçar, né, sobre ferramentas de programação, né? Será que já existe alguma coisa que as crianças podem usar para programar e tudo mais? Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e aí eu me deparei com uma ferramenta muito interessante. Se você está achando que é o Scratch, você está enganado, né? Não é o Scratch. A primeira ferramenta, né, de programação para crianças que eu me deparei foi de uma página chamada code.org. Code.org. E o code.org ele tem muitas vantagens, muitas desvantagens. Eu acredito, nunca pesquisei mais profundamente sobre isso, mas eu acredito fortemente que o code.org, inclusive, se baseou no Scratch. E uma das coisas mais interessantes, né, que eu percebi ali que o code.org traz e que daqui a pouco a gente vai falar que o Scratch traz também, é a tal da linguagem de blocos. Então, voltando lá naquela história de que eu odiava programação na época da faculdade, o motivo por que eu odiava programação é porque parecia que era muito trabalho para pouco resultado. Porque para você programar, nas linguagens tradicionais, você precisa seguir uma sintaxe, né, muito específica, que você precisa colocar um ponto e vírgula no ponto certo, parênteses. Geralmente, né, boa parte dos comandos estão em inglês, então não é tão intuitivo. Tem se tornado cada vez mais intuitivo, mas não é algo óbvio. Então, para você fazer até alguns programas simples e que não causam muito impacto, você precisava de muito trabalho. E aquilo me gerava muita frustração. Então, a primeira vez que eu me deparei com essa linguagem de blocos, achei muito interessante. Por quê? Porque ela facilita muito o processo, ela diminui consideravelmente a tal da curva de aprendizagem. Então, ao invés de você ter aquela sintaxe maluca, onde você tem que colocar o ponto e vírgula, parênteses no ponto certo, entender o que é aquele comando em inglês e estruturar essa lógica de programação, você agora tem blocos, ou seja, cada bloco tem um comando dizendo o que você quer fazer, né? Qual é a ordem que você quer dar lá para o seu programa. Então, isso é muito interessante porque tornou a experiência bem mais lúdica. Primeiro, porque você vai evitar esses erros, né, de sintaxe. Depois, porque é muito fácil você traduzir para várias línguas. Então, lógico que naquele bloco ali existe toda uma programação por trás, uma coisa extremamente complexa, mas para o usuário, você pode simplesmente mudar o idioma ali e a experiência de dar os primeiros passos na programação é muito interessante, muito intuitivo. Então, fica gostoso, né? Você dar esses primeiros passos. E aí eu me deparei com isso lá no code.org e achei muito interessante. Mas, quando eu comecei, né, a conhecer essa ferramenta, eu fiquei um pouco frustrado. Eu fiquei um pouco frustrado porque ela tinha uma estrutura muito fechada. Qual era o objetivo do Code.org? Eu acredito que até hoje é um pouco isso, né? É realmente inspirar
né, as nossas crianças, os nossos jovens a trabalhar com programação e trabalhar com tecnologia em geral, né? Trazer essa paixão para eles. Então, foi feita toda uma movimentação para que isso se tornasse interessante. Então, basicamente, eles têm essas linguagens de blocos, eles colocam personagens que geralmente são, vamos dizer assim, mais conectados com a pessoal da infância, da juventude. Então, você vai ter ali programas como Minecraft, Star Wars, Frozen, né? Então, tentando atingir aí os mais variados públicos, o que é legal, mas o que eu fiquei frustrado, né, que eu estou querendo falar para vocês, é porque quando você vê aquela estrutura, ela é muito simplória. É basicamente você pegar um bonequinho, sair de um ponto A para ir para um ponto B. E aí, a partir disso, você tem que estruturar o seu raciocínio. Ah, Lua, mas isso é ruim? Não é ruim, né? Na verdade, eu até aconselho para quem está começando do absoluto zero com programação, usar a ferramenta do Code.org. Mas o que me frustrou com essa proposta mais fechada é que ela não atinge o que eu acredito que é um dos propósitos principais da programação, né? O propósito principal da programação, que a gente vai entender ali, não se trata de simplesmente acender essa chama do interesse pela tecnologia. Isso é legal, isso é totalmente válido, mas você tem efeitos colaterais tão mais interessantes que eu acho que focar apenas nisso você trabalha de uma forma rasa. Então, um dos grandes objetivos que eu fui estudando, né, na minha trajetória é a importância da criatividade. Então, também, quem já me acompanha aqui já deve ter me ouvido falar várias vezes de um grupo lá no MIT chamado Lifelong Kindergarten, né? O objetivo desse grupo é criar ferramentas, é criar estratégias para tornar a educação mais criativa. E o objetivo de tornar essa educação mais criativa é preparar os alunos para os desafios do século XXI. Porque antes era muito mais fácil você determinar, né, como planejar o futuro. Então, se você passasse ali, seguisse aquele rito, passo a passo de estudei ensino médio, ensino fundamental, o contrário, na verdade, fundamental, ensino médio, fui para uma universidade, se você já tivesse um diploma de ensino superior, a chance de você ser bem sucedido no mercado de trabalho era muito alta. E hoje a gente vê que não é bem assim, né? O mundo passa por mudanças das mais imprevisíveis. Então, o pessoal lá do Lifelong, eles fundamentam que a criatividade é uma das habilidades mais importantes, porque é ela quem vai permitir os alunos se reinventarem perante essas mudanças imprevisíveis. Então, não adianta a gente ficar tanto buscar tendências de qual é a habilidade do futuro, o que os alunos precisam aprender ou qualquer coisa assim. Melhor do que fazer isso é prepará-los para se readaptar, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quando eu me deparei com a estrutura do Code.org, eu tive essa frustração, porque ele até ensinava a lógica de programação, ensinava a estrutura, e você até ficava realmente com uma sensação de dever cumprido. Mas ele era incompleto para mim, né, para o grande objetivo que eu acredito que é a programação, ele é incompleto. Então, que eu continuei buscando ali, né? Continuei buscando ferramentas, estratégias e acabei me deparando com o tal do Scratch. E aí, o Scratch, ele foi criado, né, lá no Lifelong Kindergarten. Quando eu falei que o Lifelong Kindergarten, ele procura trazer ferramentas, quando ele procura trazer estratégias, uma dessas ferramentas criadas foi o próprio Scratch. Então, o mais interessante é que o Scratch ele foi fomentado, ele foi criado, concebido com todos esses pilares da aprendizagem criativa, né? Geralmente, quando você vai estudar a teoria da aprendizagem criativa, você vai se deparar com o que a gente chama de 4 P's da aprendizagem criativa, que é o projetos, paixão, pares e play. Então, eles fundamentam que esses 4 P's, né? Também tem algumas iniciativas aí que falam em 6 P's,
né? Tem uns 2Ps que foram surgindo depois, mas os 4Ps aí é o grande pilar. E quando você pensa, por exemplo, em projetos, né? Por que projetos ele instiga a criatividade? Por que é tão essencial? Porque você trabalha ali fomentar a questão do significado. Então, você traz mais significado para o processo de aprendizagem, porque você cria algo compartilhável. E esse criar algo compartilhável, né, que você pode mostrar para as outras pessoas, pode vir desde um castelo de areia até um robô, uma teoria do universo. Ou também um programa de computador, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, não precisa ser algo físico. Então, projetos são algo essencial para fomentar a criatividade. O segundo P, que fala de paixão, ele basicamente vai dizer a importância da gente alinhar as atividades que a gente quer trabalhar com o aluno com os seus interesses, né? E isso vale para crianças, isso vale para adultos, que é o seguinte: quando a gente trabalha com algo que é do nosso interesse, a gente persiste por mais tempo nessa atividade. Então, a paixão ela é essencial nesse processo de persistência e de descoberta com relação à criatividade. O terceiro P vai ser o de pares, ou seja, a importância do trabalho colaborativo. Ou seja, quanto mais a gente vê numa diversidade, ou seja, de pessoas que vivem em realidades diferentes, que têm pontos diferentes, ponto de vista diferentes, melhor para a gente conseguir construir, né, o nosso repertório criativo ali. E o último é o play, que é o pensar brincando, ou seja, a importância das atividades lúdicas, né? Desse aprender divertindo, mas principalmente de testar processos, cometer alguns pequenos riscos, que é isso que faz a gente descobrir novas coisas, né? É como funciona o processo científico. Um processo científico, a pessoa parte de uma hipótese e até chegar numa descoberta, em alguma teoria ou algo do gênero. E você pode trabalhar de forma lúdica, e é isso que o play, né, o pensar brincando, trabalha. E o que é interessante é que o Scratch ele foi todo criado com esse DNA da aprendizagem criativa. Então, toda vez quando a gente entrar lá no Scratch, a gente vai ver pulsando os 4Ps a todo momento, nas suas pequenas e também nas suas grandes estruturas. Então, é interessante, né, você entender isso, porque quando a gente trabalhar com o Scratch, perceber que ele é uma ferramenta de meio e não uma ferramenta de fim, ou seja, é você trabalhar com a programação como uma ferramenta, mas o objetivo não é ensinar programação, é que as crianças se expressem através da programação. Então, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, mas a gente vai ver que o Scratch você consegue criar jogos, você consegue criar animações, você consegue criar, sei lá, tutoriais, você consegue criar o que você desejar. Ele tem um leque, ele permite uma variedade de projetos, porque cada um tem um interesse diferente do outro. Não são todas as pessoas que gostam de jogos, não são todas as pessoas que gostam de um determinado personagem. Então, você traz um leque infinito de possibilidades do que você quiser fazer, daquilo que tiver do seu interesse. Então, isso faz toda a diferença com relação às outras ferramentas. Bom, agora que eu disse isso, né, agora que você está alinhado comigo com essa ideia de que o Scratch é uma ferramenta de aprendizagem criativa, de trabalhar programação para potencializar a criatividade, agora vamos fazer um pequeno tour lá no Scratch para eu te mostrar como você pode dar os primeiros passos nessa plataforma, beleza? Então, vamos lá. A gente está aqui e deixa eu só fazer um pequeno ajuste. Bom, essa aqui é a página inicial do Scratch. Para você entrar, basta acessar scratch.mit.edu. Então, scratch.mit.edu, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui a gente tem a página inicial, tem um monte de coisa que é importante aqui, mas eu acho que é interessante, né, até para você entender
mais sobre esse processo e da gente já ir um pouco mais direto ao ponto. Para você trabalhar no Scratch, a princípio você nem precisa entender o que está rolando aqui, tá? Você não precisa entender isso. O que você precisa entender é que para começar mesmo no Scratch, você basta clicar nesse botão aqui, ó, criar. Então, vou abrir aqui numa janela do lado. Enquanto ele abre, a gente vai entendendo, né, um pouco mais do que acontece aqui. Então, olha só. No lado de cá, a gente tem todo o carão, toda a estrutura do Scratch. Aqui, nessa primeira parte, a gente tem os tutoriais. Daqui a pouco eu vou falar sobre os tutoriais. Eles são interessantes, né, para você trabalhar aqui, mas porque você vai ter um conjunto, né, de atividades. Se você estiver iniciando aí na ferramenta, você vai poder explorar isso melhor. Então, ele vai dizer como criar os primeiros programas. Vale a pena dar uma explorada. Mas como não é meu propósito aqui nesse momento, eu vou simplesmente fechar essa tela aqui. Bom, o que eu gosto, né, toda vez que eu entro aqui na plataforma do Scratch, eu gosto de comparar ele com uma peça de teatro, né? Eu sempre faço essa comparação. Então, o que a gente tem numa peça de teatro? Nós temos atores, né, nas peças de teatro. Então, no Scratch também, a gente já começa com um ator, que é o nosso gato laranja. Ó, se você perceber aqui embaixo, inclusive, está escrito ator 1, tá? Então, nós temos atores aqui. A gente pode colocar outros atores também. Nós vamos ter cenário. Por enquanto, a gente tem um fundo branco como cenário. Daqui a pouco a gente vai descobrir que a gente pode modificar esse cenário também. E do lado esquerdo nós temos os blocos, os comandos. Mas até nas versões anteriores do programa do Scratch, nessa parte onde está escrito código, ele chamava de scripts. Ou seja, um ator sozinho ele não faz nada. Ele precisa de um roteiro para dizer o que ele quer fazer, o que cada ator vai fazer, em que momento ele vai fazer aquilo que a gente deseja. Então, a gente vai ter esse conjunto de blocos aqui, né, de várias cores, para conseguir dar ordens aí para o nosso personagem, beleza? Bom, então, para você entender melhor, aqui a gente tem vários comandos. Aqui esse azulzinho, esse azul claro aqui, são blocos de movimento. Ó, o primeiro está escrito aqui, ó, mova 10 passos. E aí, o que eu faço? Eu arrasto ele para essa área central. Vou até dar um zoom aqui, ó. Aqui embaixo nós temos uma ferramenta de lupa, de zoom. Então, ele está aqui, ó, mova 10 passos. Essa é a ordem. Então, é a primeira ordem que eu posso dar aqui para o nosso ator, tá? Então, quando eu dou 2 cliques, olha só, ele começa a andar. E se você perceber, esse número aqui dentro, a gente pode modificar. Então, quando eu clico aqui com o mouse, eu posso modificar, por exemplo, para 30. Então, vou colocar aqui 30 passos. E aí ele vai andar mais rápido. Posso colocar 50 passos. E aí ele vai andar mais. Então, se eu colocar 1, por exemplo, ele vai andar bem lentamente. Beleza? Então, esse é um comando do Scratch. É isso. Basicamente, isso é programar. Você colocar, sequenciar esses blocos para dar ordem para o seu ator. E a gente pode colocar mais programas, a gente pode colocar mais blocos. Então, temos vários outros tipos aqui. Ó. Vou aqui no bloco de aparência e vou pegar aqui um bloco embaixo, que é o Mude 25 ao efeito cor. Então, olha só, eu vou encaixar. Quando eu vou chegando perto, ele fica até meio cinza. E aí eu encaixo, ele se encaixa como se tivesse um ímã, né, magnético ali. Aí, olha só. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mover 10 passos e mudar o efeito cor. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó. E toda vez que eu me movo, ele vai mudando o efeito. Posso colocar, inclusive, um som aqui, ó. Vou colocar toque o som miau. Então, olha só. Então, ele tá tocando o som miau. Não sei se apareceu por aí, mas ele fez o som miau. Tá? Beleza. Então, esse aqui é o ator, esse aqui são os comandos. Como eu falei para vocês, a gente pode colocar cenários. Então, quando vemos aqui, ó, no canto inferior direito e a gente clica, ele vai abrir uma biblioteca de cenários. Os mais variados tipos, né? Lugares abertos, lugares fechados, lugares imaginários. Então, vale a pena ir explorando aqui.
eu vou pegar esse cenário, ó, que é o Ártico, e olha só, a gente tem o nosso gato, o nosso ator agora no Ártico, na região ártica, né? E também posso colocar outros atores. Então, se eu vier aqui embaixo no gatinho e clicar, ele vai abrir uma biblioteca ainda maior de atores. Então, a gente pode escolher outros aqui, ó. Posso pegar esse urso, um urso que não é polar no Ártico. E olha só, uma coisa que é interessante a gente observar aqui é que, olha só, os blocos sumiram. Não tem mais blocos. Ó, o ator 1 tem os blocos dele e o urso, né? Ele não tem os blocos, não tem blocos. Cada ator tem a sua própria sequência de blocos, tá? E aí aqui eu posso fazer outra coisa. Eu posso, sei lá, pedir para o urso girar e falar alguma coisa, tipo, vou colocar aqui, ó, diga lá por 2 segundos e eu vou colocar aqui, ó, estou girando. Aí, olha só. Aí toda vez que eu clico, ele fala, estou girando. Enfim, uma bobeira que eu fiz aqui, mas só para deixar mais claro para você o que a gente pode fazer. Bom, se você nunca viu o Scratch, inclusive se você nem sabe nada sobre programação, né? Uma coisa que eu te indico é fuçar os tutoriais. Então, lá no começo, né, você viu que ele abriu um tutorial e eu acabei fechando para eu te mostrar melhor. Mas você pode abrir novamente clicando aqui em cima, ó, tutoriais. E a gente vai ter vários conjuntos de atividades, né? Então, primeiros passos, anime seu nome. Algumas atividades são bem simples, outras são um pouco mais complexas, mas eu te garanto, se você explorar todos esses tutoriais, você vai estar muito melhor preparado para trabalhar com Scratch. Mesmo que você não saiba sobre programação, mesmo que você ainda não esteja afinizado, né, com esse processo. Inclusive, você pode até encontrar ideias do que você pode aplicar nas suas aulas, né? Então, eu sempre gosto de dizer que o Scratch, ele tem, né, esse leque quase infinito, né? Eu dei uma outra live, como ensinar qualquer conteúdo no Scratch. Então, a gente vai perceber que tem um repertório aí que realmente beira ao infinito de possibilidades que você tem para fazer no Scratch. Então, o dever de casa que eu deixo para você aí é fuça os tutoriais. Inclusive, vou até lançar um desafio para você. Olha só, eu quero que você, né, faça esse dever de casa, comece a fuçar os tutoriais, manda uma foto, tira uma foto e me marca no Instagram. Ó. Luan, fiz o dever de casa, @luan.ensinomaker. Né? Vamos ver aí quem faz isso. Eu acho que eu vou até dar uma surpresa aí, um presente, vou pensar em alguma coisa para quem me marcar aí, beleza? Então faz isso, né? Fuça a plataforma, não fique só na teoria, não fique só vendo lives e conteúdos e me fazendo pergunta na caixinha de perguntas. Vá para a execução, vá para o movimento, que é nele que a coisa acontece de verdade, beleza? Então, bom, aqui a gente tem os tutoriais. Agora eu me sinto um pouco mais preparado, eu acho que agora é mais interessante eu te mostrar a página inicial do Scratch, né? Como eu falei, a gente pode começar o Scratch de uma forma muito simples, né? A gente pode chegar, entrar na página do Scratch e clicar em criar e a gente vai começar a fazer. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem, olha, eu fiz o programa aqui e eu adorei meu programa. Se eu quiser sair, ele vai falar, ó, é possível que as alterações não sejam salvas. Na verdade, não é possível, não. É o que vai acontecer. Então, se você sair daqui sem salvar, você vai perder todos os seus dados. Então, como é que eu faço para salvar esses dados? Então, você precisa se inscrever na plataforma. Ó, aqui tem uma opção, inscreva-se. E aí é bem intuitivo, é como se você estivesse fazendo um e-mail e tudo mais. Cria um nome de usuário, cria senha, ele vai mandar lá para o seu e-mail a confirmação. Então, é um processo muito tranquilo e muito intuitivo. Depois que você fez lá o seu login, sua senha, o seu cadastro, você pode clicar em entrar. Então, eu já tenho aqui ó, o meu usuário. E olha só, ele mudou um pouquinho
a tela. E, bom, antes de eu mostrar a página inicial, eu quero mostrar outra coisa para vocês, ó, que é a parte das minhas criações. Então, olha só, aqui tem a parte das minhas criações, ou seja, todos os projetos que eu que eu já fiz na vida. Então, se eu quiser começar aqui no Scratch, agora colocar em criar, ó, tá programa teste aqui, ó. Segura essa informação. Programa teste era o último programa que eu tinha aqui. Aí eu posso, vai criar lá um projeto do zero e tudo mais. E aí, quando a gente entrar na plataforma, ele vai, ó, aqui habilitou um nome. Perceba que aqui, ó, ele não tinha habilitado. E aqui ele mandou, né, o intitulado 108. Eu posso colocar aqui, ó, teste da live. Beleza? E aí eu vou colocar alguma coisa que faça o meu gato andar e, sei lá, mudar o tamanho dele. Vou dar um zoom aqui. Então, ó, toda vez que ele anda, ele aumenta o tamanho. Tá. Aí, olha só, eu vou até... Aí eu vou voltar aqui. Vamos esperar ele voltar. Deixa eu voltar aqui para minhas criações. Eita, será que não vai salvar? Só porque tá de sacanagem comigo, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, salvou. Dessa vez ele salvou. Então, ó, teste da live. E aí, se eu quiser entrar no programa, eu clico em ver interior. Aí eu vou conseguir ver o programa, ó, ele vai estar... Ah, se bem que ele deu um bug e realmente não salvou. Mas é porque meu computador está com um probleminha aqui. Mas, no geral, ele salva, fica tranquilo. Só testa antes para ver se está tudo certo, mas você viu que o nome já ficou diferente lá, né? Ó, realmente não salvou. Bom, aqui, então, você tem todos os seus programas, né? E também, vou até voltar aqui, você tem a oportunidade de compartilhar com a comunidade. E é aí que tem um negócio muito interessante com relação ao Scratch. Ó, tem que compartilhar. Mas fala assim, Luan, eu vou compartilhar com quem? Olha só. Ele falou, esse projeto não está compartilhado, somente você... agora foi compartilhado. Seu projeto está compartilhado agora. O que isso quer dizer? Agora eu quero te mostrar a página inicial do Scratch. Então, olha só. Na página inicial do Scratch, você vai ver aqui, ó, projetos em destaque, estudos em destaques, projetos administrados por não sei quem. Você tem várias coisas. Então, o que é muito interessante do Scratch é que ele é mais do que uma linguagem de programação. Ele é a formação de uma comunidade onde você pode compartilhar aquilo que você criou. Então, antigamente também, quando você entrava na plataforma do Scratch, você tinha na página inicial assim, até o momento foram compartilhados não sei quantos milhões de projetos. Eu acho que eles pararam de fazer isso pouco antes de lançar o Scratch 3, que acho que foi em 2018, 2017. E na época, em 2017, era 40 milhões. E mudava de uma forma assim exponencial, era surreal. Então, assim, eu não me surpreenderia se você encontrasse 200 milhões, 300 milhões de projetos. Acho que, como ficou tão surreal esse número, eles pararam de compartilhar. E aqui são apenas alguns desses projetos. E aí eu posso entrar em alguns deles, olha só. Eu vou entrar aqui. Esperar um pouco. Aí, beleza. Então, olha só, ele tem aqui o projeto. Aí a pessoa pode colocar as instruções. Ó, se eu clico na bandeira verde, ó, enfim, é só para mostrar que eu posso, né, ver o programa de outra pessoa. E aí ele funciona como uma espécie de rede social. Então eu posso, né, dar like, eu posso favoritar, eu posso remixar. Daqui a pouco eu falo o que é isso. E eu posso, sim, esses aqui são os visualizáveis, né? As pessoas podem comentar sobre o projeto e tudo mais. E
uma coisa muito interessante, muito rica no Scratch. Você pode ver como a pessoa fez o programa. Então, olha que coisa maluca. Eu venho aqui, ó, em ver interior, e aí ele vai entrar nos blocos. Aí eu consigo ver o que a pessoa fez e eu consigo também mudar. Ó. Então, aqui tá... aqui vai ser mais difícil da gente ver o que aconteceu, mas eu vou ver se eu consigo... Sei lá, vou colocar aqui 100 e vou ver o que acontece. Ó, ele mudou o nosso título para cá. Aí você fala, caramba, Luan, você estragou o programa da menina, pelo amor de Deus e tal. E não, eu não estraguei o programa dela. O que aconteceu aqui foi um remix. Esse trabalho foi remixado, ou seja, o Scratch pegou, fez uma cópia desse projeto e eu estou alterando a cópia. O projeto dela, o original, ficou lá. E eu estou remixando. Esse aqui é um processo de aprendizagem super interessante. E essa também é uma maneira de você explorar a ferramenta, de ver os projetos das outras pessoas, ver o que é possível ser realizado e fazer alterações ali, fazer uma engenharia reversa desse processo. Como eu falei, são milhões de projetos que você encontra aqui, então você tem, né, possibilidades infinitas nesse processo. E, bom, se a gente tem milhões, né, de projetos, deixa eu sair aqui, ele não está salvando. Poxa, como é que eu lido, né, com isso? E se eu quiser achar algum tema específico? Então, por exemplo, se você quer trabalhar algum tema específico, é interessante, talvez, você ver se já existe algo na plataforma para você se inspirar. Então, por exemplo, algumas pessoas perguntam, Luan, como é que faz tal coisa no Scratch? Como é que eu trabalho português? Como é que eu trabalho física? Como é que eu trabalho geografia? E aí, às vezes, algumas pessoas, caramba, o Luan tem várias ideias de projetos, como é que ele consegue pensar em tanta coisa? E, na verdade, eu não tenho... Assim, eu até tenho algumas ideias de projetos, mas eu vou mostrar aqui o segredo, né, de como você ter ideias infinitas para trabalhar o projeto em sala de aula, tá? Que é usar a barra de busca. Então, tem uma barra de busca aqui, ó, e eu posso colocar o que quiser. Vou colocar movimento oblíquo. Olha só, já até pesquisei isso outra vez, que alguém me perguntou lá na caixa de perguntas. Aí eu quero saber se alguém já fez algum trabalho no Scratch sobre movimento oblíquo. Vamos ver se ele entra aqui. Nesse caso nem foi encontrado, mas deixa eu ver, porque está sem acento. Vamos lá. Dessa vez foi só um projeto. E a internet está lentinha. Vamos lá. Por isso que a live deu errado. Porque a internet estava lenta. Aí, olha só, movimento oblíquo, Ó, vou clicar na bandeira verde. Então, aqui é um programinha, ó, uma animação que a pessoa fez sobre movimento oblíquo. E aí ela coloca o valor do X, o valor lá da distância, enfim, né? Toda lá a questão do movimento oblíquo. Tem aqui ó, um que eu sempre procuro, que é o Descobrimento do Brasil. Então, o que o pessoal já fez sobre o descobrimento do Brasil? Ó, tem um quiz, tem... Quiz é batata. Quiz é uma excelente técnica para você trabalhar qualquer conteúdo. Basicamente, você faz o aluno criar as próprias perguntas sobre qualquer conteúdo e faz um jogo no Scratch. Ele está demorando um pouco, mas você vai ver aqui que vai ter animações e tudo mais. Então, não é que você precisa pesquisar aqui. Se você não achar, você viu que a gente achou só um de movimento oblíquo, não tem problema, você tenta criar e tudo mais. Mas se você está buscando alguma ideia, vale a pena pesquisar aqui, tá? Olha, ele está bem lento, eu nem vou seguir aqui, tá? Mas isso aqui vai te dando um repertório para você trabalhar nas suas aulas, beleza? Para você pensar e propor projetos. E também é um processo de aprendizagem. Você pode entrar em algum programa que está cheio de blocos e falar que vou tentar aqui entender o que aconteceu nesse projeto e vou fazer alterações e aprender nesse processo. Beleza? Então assim, isso já são primeiros passos. Vou dar uma última dica para vocês. Essa dica também é sensacional, que é procurar os Scratch Cards, tá? Aí, Scratch... Opa, peraí.
Scratch, ó, Scratch Cards em português. Então, digita lá no Google Scratch Cards em português e você também tem um repertório, né, muito grande de possibilidades. Olha só, são cartões. Se você quiser até, se você estiver trabalhando presencialmente com os alunos, você pode imprimir esses cartões. E olha o que é interessante aqui, ó. Deixa eu me ajustar aqui. Ó, o que é interessante é que, por exemplo, tem essa atividade, ó, anime um nome, beleza. Aí tem a proposta, aí ele vai falar o que você vai aprender aqui. Ah, você vai aprender a mudar a cor, vai aprender a girar, vai aprender a produzir um som, beleza. Aí aqui, ó, mudar a cor. Então ele vai falar que o que você fizer aqui, quando clicar, vai mudar a cor. Como é que... Aí ele vai falar, como é que você faz isso? Você vai lá na biblioteca, procura a parte dos atores, procura as letras, você escolhe um cenário e usa esses blocos aqui, ó. Quando você fizer essa sequência de blocos, você vai clicar e vai alterar a cor. Se você quiser girar, você vai, pega a letra e faz esse processo aqui que faz o bloco girar. Enfim, várias atividades simples. Então, você pode fazer uma atividade como essa. Inclusive, a atividade Anime Seu Nome, Anime o Nome, é uma atividade que eu gosto muito de usar nas primeiras aulas, né? Porque é uma atividade super simples e cada um pode ir explorando a ferramenta, né, de uma forma muito tranquila e sem ficar pensando o que dá para fazer e tudo mais. Ó, então aqui ele vai, ó, isso aqui tudo é só da mesma atividade. Aí ele vem para uma outra atividade, ó, anime um ator. Aí ele vai falar o que você faz e vai dar os comandos para pular, para andar. E aí você tem, olha só, várias atividades. Ó, cada vez que muda a cor é um card diferente. E o que é interessante é que ele também vai dando dicas e uma coisa que é essencial para trabalhar com o Scratch, que é o seguinte, como eu falei, né, o Scratch, o grande objetivo dele é fomentar a criatividade. Então, o que acontece? É muito comum, né, a gente que já trabalha há um tempo em sala, né, como é que a gente geralmente propõe uma atividade? Se a pessoa quer ensinar algo no Scratch, ela fala, gente, ó, hoje a gente vai aprender a programar. E ela vai, abre a plataforma de programação, como eu abri com vocês, e aí ela vai pedir para os alunos fazerem exatamente a mesma coisa. Ó, hoje a gente vai aprender como mudar a cor. Hoje a gente vai aprender como movimentar. Enfim, você vai dando uma sequência ali, todo mundo vai copiando. Se você tiver ao seu alcance, não faz isso, né? Sempre procura uma proposta mínima, né? Onde ele possa direcionar, ter um direcionamento, mas que as pessoas consigam fazer projetos criativos, ou seja, projetos com a própria identidade. Então, vamos supor que você queira realizar lá a atividade de anime o seu nome, beleza? Então, quero fazer atividade de anime o seu nome. Como é que eu proponho? Eu faço o que eu fiz com vocês agora. Eu mostro a plataforma. Olha só, você acha as letras lá nos atores, você pode mudar a cor, você pode aumentar o tamanho. Então, faço um pouco do que os Scratch Cards já tem de dicas lá. Só que você não precisa fazer apenas o que tem lá nos Scratch Cards. Na verdade, você pode fazer várias coisas. E aí que é o pulo do gato, né? Você trazer uma proposta inicial, mas deixar o aluno fuçar a ferramenta. Então, eu sempre falo assim, ó, vamos supor que quem está fazendo o trabalho é a aluna Daniela. E aí o desafio que eu falo para ela é o seguinte, Daniela, você vai fazer a atividade Anime o Seu Nome. Você vai pegar cada letra que representa o seu nome e em cada letra você vai fazer um efeito diferente. Então, se na letra D você fez o efeito para mudar a cor, na letra A você tem que movimentar. Agora, se na letra A você movimentou, você vai ter que procurar alguma outra coisa. Por que é interessante você fazer isso? Porque ele vai ficar procurando blocos, vai testar alguma coisa. E aí ele vai aprendendo com esse processo. A Daniela vai acabar fazendo um trabalho diferente, sei lá, que o Ricardo. O Ricardo vai procurar outras coisas. Se eu dei apenas 3 dicas, o resto ele tem que procurar. Então é altamente improvável
que eles tenham o mesmo projeto no final. Então, trabalhar com aprendizagem criativa, com o fomento da criatividade, é você trazer uma proposta que, ao final dela, você tenha trabalhos mais variados possíveis. Se, ao final da atividade, todo mundo fez a mesma coisa, seguiu o mesmo roteiro, o mesmo passo a passo, está com um programa igual, você fez várias coisas, você até trabalhou programação, trabalhou raciocínio lógico, mas você desperdiçou uma oportunidade de aproveitar a riqueza que é o Scratch, né? Que é você trabalhar com essa ferramenta que é muito rica e que é muito criativa e que cada um pode trazer a sua própria identidade no processo. E eu sei que trabalhar dessa forma mais aberta gera uma aflição, porque você não sabe onde vai dar. E isso, ao mesmo tempo que é desconfortável, também é maravilhoso. Por quê? Porque no momento, né, que você não sabe o que vai acontecer, inclusive, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Podem acontecer coisas que você não imaginava. E aí é muito interessante, porque cada aula que você der, em cada turma que você passar, vão acontecer coisas diferentes. E os meninos vão fazendo coisas que você nem imaginava. Então, é uma aula que não cai na rotina. Por isso que é uma aula diferente da aula tradicional. Porque na aula tradicional você vai lá explicar a teoria, os exercícios, e todo mundo vai ter o mesmo resultado no final. Né? Você fez, você seguiu ali o roteiro. Mas numa aula como essa, numa aula com o Scratch, numa aula com o seu DNA de aprendizagem criativa, né, você consegue trazer uma proposta completamente diferente. Cada aula vai ter a sua própria identidade. E é interessante também, né, você deixar com eles, né? Você não precisa estar a todo momento ensinando muito. Você até é interessante deixar eles apanharem um pouco. Ou seja, você explicou uma proposta inicial, mas deixa eles batendo cabeça um pouquinho. Se você puder, né, responda mais com perguntas do que com respostas. Isso tudo vai fazer com que ele entenda mais o DNA da ferramenta. E como eu falei, né, eles podem surpreender muito nesse processo. Bom, acho que boa parte do que eu queria explicar para você eu já expliquei, tá bom? Agora, o seu dever de casa é colocar em prática. Explora os tutoriais, explora os Scratch Cards e começa a trabalhar com seus alunos. O que eu preciso que você entenda é que você pode acompanhar, né, vários conteúdos meus e de outras pessoas, mas você só vai aprender quando começar a praticar. E não é praticar programação, é como praticar propostas como essa na sua sala, tá? Uma coisa que você tem que ter na sua cabeça é que você nunca vai estar 100% pronto, né? Sempre vai ter aquela sensação de insegurança de, poxa, eu poderia saber mais, eu poderia estudar mais, mas nada vai te ensinar mais do que o campo de batalha. Então, se você já entendeu, se você pega o conteúdo dessa live, se você faz os tutoriais, nem precisa fazer as atividades dos Scratch Cards, você já está pronto para dar uma atividade. Aí, o que pode acontecer? Você pode dar atividade mais ou menos nessa proposta que eu falei e algumas coisas podem dar errado e não sair muito como você imaginava, mas está tudo bem. Você está começando, você está iniciando um processo. O que você precisa fazer depois desse momento é parar, analisar o que você fez de errado e o que deu certo. E aí você vai criando o seu próprio estilo. Eu vou falar aqui com vocês várias coisas que eu gosto de fazer. Mas, com o tempo também, você vai perceber o seu próprio estilo de dar aula. Entendeu? Então, aproveite a ferramenta, explore ela, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe o seu like, compartilha com várias pessoas. E quarta-feira a gente tem mais uma live. Grande abraço, até a próxima.